aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: deem-me vocês algo de comer. E eles lhe responderam: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? E perguntou Jesus: quantos pães vocês têm? Verifiquem. E quando ficaram sabendo, disseram: nós temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram, ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O que comeram foram 5.000 homens. Amém, igreja? Senhor Deus e Pai, continua a fazer o que o Senhor iniciou aqui neste lugar, Pai. Ministra os nossos corações. Fala, Senhor, aos nossos corações, de acordo com o teu querer e a tua vontade. Que caia por terra, Senhor Jesus, todo roubo. Nós denunciamos toda distração. Nós lançamos por terra, Senhor Jesus, tudo aquilo que se levanta para tentar roubar, Senhor Jesus, o efeito da tua palavra em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz, queridos, que num dado momento da carreira cristã, da carreira dos discípulos ao lado do Senhor Jesus, o Senhor, Ele dá uma ordem a eles, que se separassem de 2 em 2 e fossem por todos os vilarejos, anunciando a palavra, falando acerca de Jesus, orando pelas pessoas, libertando as pessoas. E os discípulos obedeceram. E depois de um período de orações, depois de um período de serem instrumentos nas mãos do Senhor, eles voltam e se encontram com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus olha para o rosto desses discípulos e Ele percebe que existe uma grande alegria por aquilo que eles fizeram durante esse período. Se sentiram úteis nas mãos do Senhor, orando pelas pessoas, abençoando a vida das pessoas, libertando todas elas. Mas Jesus também percebeu um cansaço. Jesus olhou então para eles e disse assim: olha, vocês já estão há muito tempo andando de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro, e vocês precisam de uma pausa. Vamos para um lugar deserto, onde eu vou gastar ali um tempo com vocês, ministrando a vida de vocês, cuidando da vida de vocês. E o Senhor Jesus já tinha ali, irmãos, um lugar deserto para que pudesse fazer isso. Mas a Bíblia também diz, irmãos, que as pessoas estavam de olho tanto nos discípulos quanto no Senhor Jesus. E quando eles saíram, a multidão também percebeu: olha, eles estão indo para determinada direção. E aí a Bíblia diz que essas pessoas, elas se levantaram e a pé foram à frente dos discípulos, foram à frente do Senhor Jesus. E quando os discípulos e o Senhor Jesus chegou no determinado lugar, a multidão já estava ali. Já estava ali, irmão, sedenta, esperando, aguardando o Senhor Jesus Cristo. Jesus então, Ele olha para aquelas pessoas, e o Senhor decide naquele momento trazer comida, saciar a fome, a necessidade de todas aquelas pessoas. Os discípulos se preocupam porque no último versículo que nós lemos, haviam 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 7.000 pessoas, 8.000 pessoas, mais ou menos isso, 7.000 pessoas. Os discípulos se assustam com a proposta de Jesus. Como assim? De que maneira que nós vamos alimentar toda essa gente? De que forma que nós vamos dar comida para toda essa gente? Verifiquem quanto de alimento nós temos. Senhor, ainda que a gente trabalhe um ano inteiro, nós não teremos dinheiro para suprir a necessidade. Vamos verificar? E aí a Bíblia diz, irmãos, que eles encontram nas mãos de um jovem, de um rapaz, 5 pães e 2 peixes. E voltam com relato a Jesus: temos isso. E Jesus então declara: dê aqui. Jesus toma nas mãos, ora, apresenta a Deus, parte, e Ele entrega nas mãos dos discípulos. Enquanto os discípulos entregam para a multidão, o milagre da multiplicação acontece. 7.000 pessoas são alimentadas. 7.000 pessoas são saciadas ali naquele dia.
E o que eu quero que você analise comigo nesta manhã, irmãos, é o seguinte: dessas 7.000 pessoas que foram alimentadas pelo Senhor Jesus, quantas usufruíram da intimidade do Senhor Jesus? Das 7.000 pessoas, irmãos, que foram tocadas pelo milagre do Senhor, das 7.000 pessoas, irmãos, que experimentaram da multiplicação do Senhor, quantas avançaram no conhecimento de Cristo, na intimidade do Senhor Jesus? Naquele dia eles tiveram um encontro com o Mestre, tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Mas a partir daquele dia, quantas pessoas, irmãos, fizeram a manutenção do relacionamento com Deus, do relacionamento com Cristo? Posso te dizer? Nenhuma. Das 7.000 pessoas que foram alimentadas, irmãos, ninguém se esforçou, irmãos, para ter intimidade com o Senhor. E aí a gente poderia dizer assim: mas será que Jesus sabia quem eram essas pessoas? Será que Jesus ele tinha entendimento de quem eram essas 7.000 pessoas? Claro que ele tinha. No início do texto, a palavra do Senhor diz que Jesus, quando ele olha para as pessoas, ele chega a uma conclusão: são ovelhas que não têm pastor. Então Jesus está dizendo assim: olha, são pessoas desgarradas, são ovelhas desgarradas. E não é que elas não têm pastor porque ninguém quer pastorear, elas não têm pastor porque elas não desejam ser pastoreadas. E o próprio Senhor Jesus, irmãos, ele poderia dizer assim: olha, eu vou dar alimento para elas e a partir de então eu serei o pastor delas. Mas Jesus também não se coloca como pastor dessas ovelhas. Jesus ele alimenta, mas ele não se coloca à frente dizendo: olha, a partir de hoje, a partir de agora, eu serei o pastor de vocês. Não. Jesus declara: são ovelhas que não têm pastor, e assim permanece. Serem aquelas ovelhas, para que pudessem alcançar a condição de serem pastoreadas, elas precisavam desejar em seus próprios corações, precisavam desejar em suas almas: olha, nós queremos ser pastoreados, nós precisamos ser pastoreados. E isso não havia. Então Jesus sabia muito bem quem eram, que tipo de pessoas eram. Jesus tinha esse entendimento. No Evangelho de João, no capítulo 6, a Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele vai atravessar o mar da Galileia e de novo essas pessoas vão atrás do Senhor Jesus Cristo. E aí o Senhor tem um encontro novamente com elas, um encontro novamente com essa multidão. E aí Jesus chama a atenção e ele fala assim: olha, vocês estão me seguindo não porque vocês creem em mim, não porque vocês viram sinais, não porque vocês viram prodígios e vocês acreditam que eu sou o Filho de Deus. Vocês estão me seguindo porque vocês comeram do pão, comeram os peixes, se saciaram, e é por isso que vocês estão atrás de mim, porque vocês se saciaram. Então o Deus de vocês é o ventre. Vocês estão apenas me perseguindo porque vocês querem ser saciados novamente em vossas necessidades. Então Jesus tinha o perfeito entendimento de quem eram aquelas pessoas. E mesmo sabendo quem eram essas pessoas, Jesus ele não deixou de realizar a multiplicação dos pães. Jesus sabia que o coração daquelas pessoas era duro. Jesus tinha o entendimento que elas não queriam ser pastoreadas. E aí Jesus poderia opinar, falar assim: quer saber? Eu tenho condição de fazer a multiplicação. Eu posso aqui realizar algo sobrenatural, mas não vou. Por quê? Porque elas não querem compromisso. Mas aí a Bíblia diz que mesmo assim, Jesus ele toma os pães, ele toma os peixes e ele realiza a multiplicação. Ele faz ali, irmãos, a multiplicação acontecer. Ainda assim, Jesus ele colocou uma mesa no meio daquele lugar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz assim: a ninguém consideremos mais do ponto de vista humano. O que Paulo está querendo dizer? Que nós não devemos mais olhar para os demais irmãos, para as demais pessoas com um olhar carnal. A partir do momento em que nós tivemos um encontro com Jesus, que nós somos transformados pela graça do Senhor Jesus, que nós somos tocados pelo sangue de Jesus sobre as nossas vidas, a nossa maneira de enxergar, ela precisa ser mudada, ela precisa ser alterada. Então hoje eu entreguei a vida ao Senhor Jesus Cristo, eu estou em Deus, glória a Deus por isso.
Então, a partir deste momento, eu já não olho mais da mesma forma. Eu já não enxergo mais da mesma maneira, irmãos, as pessoas. Então a pessoa, ela pode ter uma vida destruída. Fulano, ele pode ter uma vida, irmão, desregrada. Uma vida sem medida, uma vida, irmãos, completamente longe, afastado do Senhor. A minha forma de enxergar enquanto cristão não pode ser, olha lá o irmão, com a vida toda destruída, com a vida toda arrasada, com a vida toda acabada. Não. Eu preciso olhar para a vida dele e, independente daquilo que ele pratica, independente daquilo que ele faz, independente daquilo que ele é, eu preciso enxergar com os olhos do céu. Essa não é a realidade dessa pessoa. A realidade dessa pessoa é como o Senhor enxerga, é como o Senhor vê. Então eu olho a pessoa enferma e eu não olho para ela dizendo, olha, você está enferma. Não, eu enxergo com os olhos do céu. E eu declaro, olha, você está curada, porque no céu há cura. Não há enfermidade. Eu não olho para a pessoa e eu declaro, olha, você está nas garras das drogas. Eu olho para a pessoa e declaro, olha, as drogas podem estar tentando aí acabar com a tua vida, mas no céu há libertação. Então eu enxergo para você liberto. Eu olho para você curado, eu olho para você restaurado, eu olho para você transformado. A ninguém devamos mais olhar, irmãos, com os olhos da carne, mas com os olhos do céu. É uma ordem, uma responsabilidade. E no próprio capítulo, só que no versículo 18, Paulo ele fala assim, irmãos, que além de olharmos com os olhos do céu, foi colocado sobre os meus ombros, sobre os teus ombros, uma responsabilidade. Qual? O ministério da reconciliação. Cabe a você, cristão, cabe a mim, cristão, cabe a nós, igreja, olharmos para as pessoas que ainda não possuem Cristo, irmãos, e trazê-las até a presença do Senhor Jesus Cristo. Cabe a nós, irmãos, o ministério da reconciliação. O que é reconciliação, pastor? É restabelecer, irmãos, uma aliança. Então, por causa do pecado e da transgressão, as pessoas quebraram, irmãos, o relacionamento para com Deus. Se afastaram, irmãos, do Senhor. E hoje nós que conhecemos a verdade, sabemos, irmãos, que esta aliança, ela pode ser refeita. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário para isso. Jesus, irmãos, ele entregou a vida dele no madeiro para que hoje nós pudéssemos ter acesso ao Senhor. Pudéssemos ter acesso ao céu, aleluias. Então cabe a mim, cabe a você, levar as pessoas novamente, irmãos, ao entendimento de quem é o Senhor Jesus Cristo. Tudo bem até aqui, igreja? Todos entendendo? Glória a Deus. Preste atenção em algo. Fazer o bem cansa? Sim ou não, irmãos? Fazer o bem cansa? Sim ou não, irmãos? Não, pastor, não cansa. Sim, pastor, cansa. Claro que cansa. Cansa, irmãos, e cansa bastante. Cansa, irmãos, e chega a nos levar, irmãos, ao extremo. E Paulo, ele fala em Gálatas capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem. Se ele está dizendo assim, olha, não nos cansemos, é porque chega um momento, irmãos, onde dá aquele estresse. Chega uma hora na minha vida, chega uma hora na tua vida, chega uma hora na nossa história, irmãos, que causa um estresse. Poxa, eu estou orando tanto, eu estou clamando tanto, eu tenho falado tanto de Jesus, eu tenho procurado aconselhar, eu tenho procurado conduzir, eu tenho procurado falar ao coração da pessoa, mas parece que a pessoa não dá ali uma resposta. E a resposta, irmãos, que eu estou dizendo não é a você, porque nós não fazemos nada, irmãos, querendo algo para nós, né? A resposta que nós estamos aguardando é ao Senhor. Então você olha para a pessoa e você percebe, irmãos, que a pessoa não está disposta a dar uma resposta a Deus. A pessoa passa por luta, passa por dificuldade, passa por várias afrontas, e ela sabe aonde buscar ali, irmãos, o alento. Puxa, eu vou lá na casa do Alê, vou lá na casa da Cris, que além de um bolo com banana ainda tem oração, aleluia. Ó, dica, hein, Alê? Glória a Deus. Cara de pau. Eu vou na casa do pastor Eudes, porque ele é pastor e ele vai orar por mim. Eu vou na casa do pastor Daniel, eu vou na casa do Lucas, eu vou na casa do Juninho. Por quê? Porque são pessoas que
uma intimidade para com Deus. E eles vão orar por mim, eles vão me ajudar a resolver determinado problema. E aí nós oramos, nós clamamos, nós buscamos e jejuamos, e, enfim. E aí a pessoa sai naquele dia, ele está um pouquinho melhor. Mas aí você começa a observar a vida da pessoa e não sai daquilo, não passa daquilo. Porque a pessoa, irmãos, ela não avança no conhecimento em Deus. E sabe, amados, muitas vezes nós até chegamos, irmãos, ao extremo de parar. Quer saber? Eu não vou gastar mais meu tempo com isso, não. Não vou mais orar por fulano, não vou mais clamar pela vida de ninguém, não. Por quê? Porque eu não estou vendo resposta. Eu não estou vendo nada acontecer. As coisas não estão favoráveis. Eu só estou me estressando, ficando preocupado, perdendo noites de sono, jejuando, clamando. E eu não vejo nada acontecendo na vida de fulano, na vida de ciclano. E aí, irmãos, a gente acaba ficando entre a cruz e a espada, né, como dizem. Porque por um lado, irmãos, cansa, estressa. E por outro lado, irmãos, tem a palavra dizendo, olha, não se canse, continue. Um lado, irmão, você quer parar, um lado você quer abrir mão, e por outro lado a palavra está dizendo, não pare, não abra mão, não descanse, continue, vá adiante. É assim que funciona. E aí a gente, irmãos, é que acaba sofrendo no meio de tudo isso. A gente é que acaba pagando, irmãos, um preço diante de toda essa situação. Ficamos estagnados, ficamos parados no meio do caminho, quando na realidade a nossa vida precisa seguir adiante. Entenda algo, nós precisamos aprender, irmãos, a diferenciar níveis de compromissos, irmãos, níveis de compromisso e resposta das pessoas. Enquanto cristãos que nós somos, nós precisamos aprender, irmãos, a diferenciar níveis de compromisso e níveis de respostas que as pessoas oferecem. Então, primeira coisa, guarda isso no teu coração. No que diz respeito a ser bênção na vida das pessoas, nós precisamos atender a todos. Todos que se aproximam de você com uma necessidade, você enquanto cristão, precisa estender a mão e ser bênção na vida dessa pessoa. A pessoa é um traficante, não importa. A pessoa chegou até você, irmãos, com uma necessidade, você estende a mão e você abençoa. Enquanto nós falamos, irmãos, de dons, enquanto nós falamos, irmãos, de talento, enquanto nós estamos nesse nível, irmãos, todos os que se aproximarem de nós, nós não podemos ser seletivos. Esse aqui eu vou orar, esse aqui não. Esse aqui eu vou abençoar, esse aqui eu não abençoo. Esse aqui eu estendo a mão e esse aqui não. Não, todas. A pessoa é homoafetiva, não importa. Você vai orar pela vida da pessoa. Mas eu não concordo com as práticas, não importa. Enquanto nós falamos, irmãos, de bênção, no que diz respeito a sermos bênção, nós precisamos atender a todos. Nós precisamos acolher a todos em sua necessidade. Todos os que se aproximarem de nós, nós precisamos estender as mãos e nós precisamos abençoar. Abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Ou liga aí, né? Aleluia. Versículo 43. Amém, igreja? Diz assim: vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie quem, igreja? Os seus inimigos. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre quem, irmãos? Sobre quem, irmãos? Está escrito crentes aí, sobre evangélicos, sobre... Não. Ele faz raiar o seu sol sobre maus e sobre bons. E Ele derrama chuva sobre quem, irmãos? Sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensam vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso.
Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O Senhor está dizendo assim, olha, a minha bênção é para todos. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, irmãos, Ele morreu pela humanidade. Ele morreu para o A, para o B, para o C. Ele morreu para a humanidade. Por todo aquele que entendesse, por todo aquele que compreendesse. Então, quando nós falamos acerca de bênção, irmãos, nós precisamos ter isso bem definido dentro do nosso coração. É para todos. Não importa, irmãos, se a pessoa é de outra religião. Não importa, irmãos, qual é a religião que ela pratica. Não importa quais são as atitudes dela. É para todos. Você vai abrir os teus lábios e você vai liberar bênção sobre a vida de todos. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Segundo, irmãos, no meio de todas as pessoas que vão se aproximar de você, vão despontar alguns com reconhecimento e com uma resposta. Então, no meio de todos, algumas pessoas vão despontar com um reconhecimento e uma resposta daquilo que Deus usou a tua vida e a tua história para fazer. Alguém vai se aproximar um pouco mais de você. E ele vai permitir ser tocado mais profundamente por aquilo que Deus tem através da tua vida. Alguém ele vai gastar um tempo a mais. Ô irmão, você tem um tempinho a mais para poder me entender? E ele vai sair, irmãos, da superficialidade. E ele vai tentar adentrar um pouco mais acerca da tua vida e acerca, irmãos, daquilo que você carrega. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que 10 leprosos um dia chegaram diante do Senhor Jesus Cristo. Viram Jesus de longe e clamaram, Senhor, cura-nos. Senhor, faça um milagre sobre as nossas vidas. E aí a Bíblia diz assim que Jesus declarou, olha, vão até o sacerdote e se mostrem a ele. Porque era o sacerdote que declarava se a pessoa era ou não leprosa. E o mesmo sacerdote que declarou que aqueles homens eram leprosos, agora teria que olhar para eles e declarar que eles estavam curados. Como? Milagre. E aí a Bíblia diz isso, olha, vão até o sacerdote e se mostrem. Mostrem para eles. E eles não falaram nada, viraram as costas e começaram a caminhar em direção, irmãos, ao templo. E aí a Bíblia diz assim, que enquanto eles caminhavam, o milagre começa a acontecer. Um olha para a cara do outro e fala, nossa, o teu nariz não está mais comido. Um olha para a mão do outro, nossa, sua mão não está mais mirrada. Nossa, olha a sua pele, agora parece a pele de um bebê. Olha, você está sendo transformado, olha, está acontecendo alguma coisa. E eles começam a olhar um para a cara do outro, e agora já não estão mais leprosos, mas receberam um milagre da parte do Senhor Jesus. 10 leprosos. E aí a Bíblia diz assim, irmãos, que dos 10 que foram abençoados, quantos voltam, irmãos? 1. No meio dos 10, apenas 1 volta para dar glórias e exaltar o nome do Senhor. Então esse 1, ele está querendo o quê, irmãos? Ir um pouco mais além. Ele está desejoso de experimentar um pouco mais. De receber um pouco mais, de saber um pouco mais. Então a bênção é para todos. No meio de todos, alguns vão se aproximar e se achegar um pouco mais. E aí o Senhor olha para aquele homem e fala assim, olha, vá para a tua casa, a tua fé te salvou. Restitua a tua família, restitua a tua casa, restitua o teu emprego, restitua todas as coisas que você perdeu por causa da lepra. Vá para a tua casa. E agora aquele homem tem a sua vida transformada e mudada. Então algumas pessoas, irmãos, que você servir de instrumento nas mãos do Senhor, algumas pessoas vão entregar a vida para Jesus. Algumas pessoas vão desejar o batismo. Algumas pessoas vão querer descer as águas. Algumas pessoas vão chegar até o pastor e falar, olha pastor, como é que eu faço para entregar minha vida ao Senhor Jesus Cristo, para começar minha caminhada, minha carreira com o Senhor? De todos os que você pregou, de todos os que você abençoou, de todos os que você falou, alguns vão dar um passo além. E está tudo bem. Glória a Deus por isso. O que nós não podemos ter no nosso coração, irmãos, é a aflição de ver, irmãos, que muitas vezes a resposta não vem. E se nós tivermos isso definido dentro de nós,
isso esclarecido em nossos corações, eu tenho certeza, irmãos, que nós vamos padecer bem menos do que nós temos padecido. Pastor Leandro, eu já falei isso aqui, eu vou repetir novamente. Ele falou, né, que nós vamos ter acesso a muitas pessoas, mas nós não teremos, irmãos, a intimidade de todas elas. Então eu posso acessar a todos, mas talvez eu não tenha intimidade de todos. Eu posso ter acesso, irmãos, a muitos. A igreja pode ter 500 membros, eu posso ter acesso a todos eles. Mas talvez de 500 membros, irmãos, de 500 pessoas dentro da comunidade, talvez eu tenha acesso e intimidade a uma, a duas no máximo, a 3. E glória a Deus. Por quê? Porque eu fui chamado para todos, no meio de todos alguns. E ainda tem o terceiro. No meio de alguns vão surgir poucos, que serão transformados no entendimento a ponto de se derramarem na vida de outras pessoas. Então você foi chamado para todos, no meio de todos poucos, no meio de poucos alguns. Esses alguns sofrerão uma transformação na sua vida e na sua história. E essa transformação, ela será tão profunda, ela será tão marcante, que essas pessoas vão fazer exatamente aquilo que você está fazendo. Vão alcançar outros, vão invadir a vida de outras pessoas, vão transbordar na vida de outras pessoas, vão ser bênçãos, irmãos, na vida de outras pessoas. Irmãos, volta lá no texto, 5.000 homens, 7.000 pessoas no total. Quantas ali avançaram na intimidade com Cristo? Nenhuma. Era multidão, mas receberam a bênção? Receberam. Irmãos, nem os discípulos a princípio não entenderam o que estava acontecendo ali. Houve apenas uma pessoa que foi transformada no meio de tudo aquilo. Quem? Um menino. Um menino que entendeu. Um menino que compreendeu, irmãos, o que estava acontecendo. O que está acontecendo? Olha, Jesus, ele está pedindo aqui pães e peixes. E ele está solicitando, não, está aqui, olha. Eu disponho, está a favor do Senhor. Que ele, né, possa usar isso daqui, não sei como, mas está aqui. Eu estou entendendo, eu estou compreendendo o que o Senhor está desejoso de fazer. Eu estou entendendo e eu quero ser um instrumento para me derramar na vida de outras pessoas. Então 7.000 pessoas só se alimentaram porque houve uma pessoa, irmãos, que entendeu a movimentação correta, que foi transformada por aquilo que o Senhor Jesus estava fazendo, por aquilo que o Mestre estava operando. Lembra do Gadareno? Aquele demônio, aquele homem endemoniado que estava lá em Gadara, andava pelos sepulcros, acorrentado, dormia lá no cemitério. E aí a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor Jesus atravessou o mar, enfrentou uma tempestade, chegou do outro lado. E quando ele chega do outro lado, irmãos, os demônios se prostram diante do Senhor Jesus Cristo. Jesus opera ali, irmãos, o milagre da libertação. Ele liberta aquele homem, aquele gadareno. E aí a Bíblia diz assim, irmãos, que agora as pessoas olham para aquele homem e elas já não enxergam mais aquele homem endemoniado, rasgado, num estado deplorável, não. Enxergam aquele homem sentado, calmo, restaurado e transformado. Essa é a obra do Senhor Jesus Cristo. E as pessoas têm medo. E aí o gadareno que, né, antes era endemoniado e agora é liberto, pastor, ele olha e fala assim, olha, Senhor, eu quero ir junto contigo. Me deixa ir junto com o Senhor, me deixa entrar nesse barco e ir aonde o Senhor for. Eu quero contar no meu testemunho, eu quero falar acerca da obra que foi operada na minha vida. Jesus olha para ele e fala assim, não, você vai para Decápolis, vai para os teus. E os teus que antes te conheciam por gadareno, por demônio, endemoniado, enfim, agora eles vão te conhecer como servo, como instrumento da parte de Deus. Decápolis era um conjunto de 10 cidades. Vá para Decápolis e anuncie lá. Vá lá e transborde na vida das pessoas. Toque na vida das pessoas de uma forma tremenda, de uma forma sobrenatural. Então, bênção para todos. Bênção é o alcance a todos. No meio de todos, alguns. No meio de alguns, poucos. Que vão entender, irmãos, a movimentação correta. Então guarda algo no seu coração. Entrega todos. Entender alguns. Transformados no entendimento
poucos. Quando eu tenho isso definido, irmãos, dentro de mim, então eu sigo a minha vida. Vamos lá, vamos ser bênção. Onde a gente for, onde colocarmos a planta dos nossos pés, nós vamos exaltar o nome do Senhor. Mas eu não vou mais ficar pilhado com esse tipo de... Eu vou te ajudar, eu vou te estender a mão, glória a Deus, mas eu também preciso que a resposta venha. Para mim, não, para Deus. E aí nós vamos conseguir ir adiante, nós vamos conseguir chegar onde o Senhor realmente deseja que a igreja dele chegue. Irmãos, não gere expectativas para aqueles que estão apenas no nível da bênção. Porque às vezes a gente olha, falei, isso aí dava um pastorzão, hein? Tamanho do pastor Daniel, aleluia. Isso aí dá um pastor quebrantado, pastor Eus, aleluia. E aí a gente faz ali, né, uma análise, e a gente já coloca ali um selo sobre a vida da pessoa. E aí às vezes a pessoa não dá a resposta e a gente se decepciona. Puxa, eu esperava, né? Pois é, então não espere. Não gere expectativas, irmãos, para pessoas que estão apenas nesse nível da bênção apenas. Que não querem avançar. Que não querem a disposição de ir adiante. Ah, pastor, então a gente tem que desistir das pessoas. Não estou dizendo, irmãos, que nós temos que desistir. Estou dizendo que nós precisamos entender. Não quero mais. Não vou na igreja, não quero compromisso. Ok, irmão, glória a Deus, eu vou continuar orando por você, eu vou continuar clamando por você, eu vou continuar apresentando a tua vida diante de Deus, eu vou continuar apresentando a tua história diante do Senhor. Tem problema, aleluias. Talvez um dia você saia do campo da bênção e você entre no campo onde alguns conseguem entrar. Talvez você saia um dia do campo do lugar de alguns e entre no campo dos poucos. Talvez. Mas o meu coração está em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não vou mais me estressar com a minha família. Não vou mais me estressar com amigos, com irmãos, com parentes. Porque talvez, irmãos, eu não tenha acesso a todos. E glória a Deus por isso. Eu vou continuar fazendo do jeito que eu sempre fiz. Eu vou continuar orando do jeito que eu sempre orei. Eu vou continuar clamando do jeito que eu sempre clamei, em nome do Senhor dos Exércitos. Bênção é para todos, intimidade é para poucos. Bênção é para todos, intimidade não é para qualquer um. Eu posso ser um instrumento para abençoar a todos. O Senhor vai abençoar todo esse povo aqui, 7.000 pessoas, vou. Mas e depois? Aleluia. Glória a Deus. Chega a dizer, irmãos, que muitas dessas pessoas que comeram o pão e o peixe que Jesus multiplicou, estavam ali, irmãos, escolhendo Barrabás ao invés do Senhor Jesus Cristo. Muitas dessas pessoas que o Senhor Jesus, ele realizou o milagre, que o Senhor Jesus gastou tempo, que o Senhor Jesus preparou a mesa, aleluias, escolheram Barrabás ao invés do Cristo, ao invés do Senhor. Glória a Deus por isso. Agora no meu coração, na minha alma, irmãos, não terá mais peso. Muitos vão entrar na tua vida, poucos vão permanecer. Muitos vão passar pela tua história, irmãos, poucos vão permanecer. E sabe o que é interessante, irmãos? Não é você quem seleciona. Não é você que fala, esse aqui, ó, pastor Daniel, quero. Vem cá, pastor, pastora, filha, família, tudo, aleluia. Vem cá, cola aqui, glória a Deus. Dá o irmão, o outro, não quero. Não é você. São as próprias pessoas, irmãos, que acabam se autoselecionando. São elas que decidem. Olha, eu não quero mais estar com a Cris. Ok, glória a Deus. Não quero estar mais lá com o pastor Daniel. Aleluia, glória a Deus. Não tem problema. Não cabe a nós selecionarmos isso. Cabe a essas pessoas. Cabe a essas pessoas, irmãos, através de suas atitudes, através do seu posicionamento. Então, querido, aquieta o teu coração, em nome do Senhor Jesus. E continue fazendo bem. Continue abrindo os teus lábios, continue abrindo a tua boca. Não desanime. Seja bênção onde você entrar. Libere palavras, irmãos, sobre a vida de todos que você encontrar.
Faça diferença na vida de pessoas que você não conhece, na vida de pessoas que você não sabe quem são. Hoje está uma moda na internet, né? Qual moda? Por exemplo, o cara chega lá, um motoboy, vai entregar uma encomenda, um lanche. E aí o cara olha para ele e fala assim, quanto você ganha de caixinha? Ah, eu ganho, sei lá, R$10 por dia. Ganho R$10 por dia. É, legal. Olha, eu vou fazer aqui um pix para você de R$100. O que você acha? O cara, glória a Deus. Né? E aí o cara sai por aí fazendo esse tipo de coisa. Tem outro que o cara está passando aqueles caras que cata sucata na rua, e aí ele estende a mão para o cara e bate a mão assim na mão dele, e quando bate ele abre a mão, tem R$100 dentro da mão. Aí o cara chora, R$100, eu não ia ganhar isso 2 dias de trabalho, R$100. E as pessoas que agem dessa forma estão ganhando visualizações aí, né? Fazendo esse tipo de ação, vamos dizer assim. A gente não sabe o que está por detrás, né? Mas está fazendo algo ali. E na realidade, irmãos, nós temos, irmãos, o verdadeiro consolo. R$100 pode alegrar o teu dia? Pode. Mas é aquela hora. R$100 acaba num restaurante que você senta para comer. R$100 acaba, irmãos, quando você entra no mercado para comprar uma caixa de leite e uma mistura. Acabou. Nós carregamos, irmãos, o verdadeiro consolo. Você carrega, irmãos, a verdadeira resposta. Jesus Cristo. Então é através de nós, irmãos. É através de nós que as pessoas precisam começar a ser transformadas. Então quando eu vou para a rua e eu bato na mão, eu não abro e tenho uma nota de R$100. Falo, não, meu amigo, olha, eu estou batendo na tua mão e eu quero te dizer que não é R$100 que vai mudar a tua história. Mas é um nome que vai transformar a tua vida. O nome do Senhor Jesus. Não é R$100, não é um lanche, não é um pix, não é uma... Não é nada disso. Mas o que vai trazer verdadeira alegria para você é você entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deixa Deus te usar. Não desanime no meio da tua casa, no meio da tua família, mas é difícil, pastor, no meio de casa é o pior lugar. Aleluia. Já reparou que o Senhor Jesus fala assim, que os inimigos serão os da nossa própria casa? Você já se perguntou por que isso? Por que os inimigos serão os da nossa própria casa? Jesus fala assim, olha, porque eu te amo e eu tenho um plano para você. A tua casa também te ama e ela também tem um plano para você. Só que o meu plano é melhor do que o plano que a tua casa que te ama tem para a tua história. Então o plano da tua casa vai se chocar com o plano que eu tenho. E quem é que prevalece? É o Senhor. Então a minha família acaba se tornando minha inimiga, não porque eu vou odiar, não, porque eles me amam, e porque eles me amam tanto, eles querem o melhor para a minha vida. Só que o Senhor também me ama, e me ama muito mais. E Ele tem o melhor para a minha história. E o melhor de Deus, irmãos, é superior ao melhor da minha casa, ao melhor da minha família. E é o que Deus tem para a tua casa, é o que Deus tem para a tua família. Fique em pé, igreja. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós vamos colher. O que, pastor? Não sei. Talvez, irmãos, o que você colha seja só uma atenção que a pessoa te ofereceu. Talvez o que você colhe, irmão, seja a pessoa sentada do teu lado participando do culto, entregando a vida ao Senhor Jesus. Talvez o que você colhe, irmãos, sejam pessoas, irmãos, que fazem a mesma coisa que você faz, que transbordam na vida de outros, que abençoam a vida de outras pessoas. Mas a Bíblia está dizendo assim, olha, não desfaleça, não desanime, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós vamos colher, se não desanimarmos, se pararmos pela metade, se estacionarmos, irmãos, então talvez não ocorra nada, não aconteça nada. Mas se nós formos adiante, Deus Ele é fiel para cumprir a palavra dEle sobre as nossas vidas. Olha para as suas mãos. Diga assim comigo, em minhas mãos existe autoridade e poder para levar adiante o que um dia o Senhor Jesus
derramou sobre a minha vida. Você entendeu? Onde você colocar as mãos, as pessoas precisam e serão abençoadas. Posso te dizer algo? Por que você não crê em você mesmo? Por que você acha que é o pastor A, pastor B, o pastor C? Não estou dizendo nomes, tem o pastor, aleluia. Você fica me pegando aí. Por que nós temos isso, irmãos, tão enraizado dentro de nós? Nós achamos que fulano, que ciclano, que beltrano, irmãos, é você. Você é uma bênção. Você é um escolhido do Senhor. Você é uma escolhida de Deus. Deus, Ele quer usar a tua história. Deus quer usar os teus lábios. Deus quer usar a tua boca. Deus quer usar os teus ouvidos. Deus quer usar o teu coração. E nós ficamos cheios de dedos, irmãos, cheios ai. E o Senhor está dizendo assim, vai, filho, rompe. Irmãos, por que você acha que Deus movimentou tudo aqui nessa manhã? Porque Deus, Ele quer fazer um rompimento acontecer nesse lugar. Deus quer trazer, irmãos, um avivamento sobre as nossas vidas. E avivamento, irmãos, não é só pular e falar em línguas estranhas, não. Avivamento, irmãos, é um impacto que nós temos na vida de pessoas lá fora. Isso é avivamento. Falar em línguas é bom, sentir ali, né, aleluia, é ótimo, glória a Deus por isso. Pois melhor do que isso, irmãos, é ver pessoas rendidas ao Senhor Jesus Cristo. E o Senhor quer fazer com que isso aconteça através de você, da tua história. E você fica se segurando, não, eu não, pastor, eu, aleluia, eu, glória a Deus, eu sou meio tranquilo. Não, talvez, amados, você não tenha tanta facilidade para falar em público, glória a Deus. Mas o Senhor, Ele pode usar você numa simples palavra. Ei, fulano, Jesus te ama. Ei, querido, estou orando pelaquela causa lá, hein? E orar depois, né? Porque não adianta só falar, né? E aí nós ficamos nos retendo, segurando aquilo que Deus tem. Quando irmãos, que nós vamos sair deste lugar de estagnação? A palavra do Senhor diz assim, irmãos, que nós precisamos levar o vitupério de Cristo para além dos muros, para fora dos muros. Quando Jesus, Ele foi crucificado, Ele não foi crucificado dentro da cidade de Jerusalém, Ele saiu fora dos muros de Jerusalém. Foi crucificado no Gólgota, fora dos muros de Jerusalém. Por quê, irmãos? Porque falava do cordeiro que uma vez por ano era morto, o sangue espargido. Aí ele tirava o cordeiro, tirava para fora, afastava da cidade, simbolizando o pecado está sendo afastado da cidade, afastado do arraial, afastado do povo. Jesus estava levando o pecado para longe. E aí a palavra do Senhor diz isso, saia dos muros de Jerusalém. Deixa eu dizer algo para o teu coração. Talvez hoje, irmãos, você tenha vindo aqui sem pretensão nenhuma. E aí o Senhor está dizendo assim, olha, você não veio porque você quis, você veio porque eu te trouxe. Você veio porque eu permiti que você aqui estivesse. O Senhor é soberano. E nós queremos te fazer um convite. Nós queremos orar junto com você. E saber se você deseja, no teu coração ardentemente, entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Fazer com que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, a partir de hoje, seja Senhor e dono da sua vida e da sua história. Pastor, o Senhor está me convidando para ser crente? Não, eu estou convidando você para ter uma vida transformada. É uma vida melhor, pastor, é uma vida melhor no sentido de você ser assistido. Não estou dizendo que as suas lutas vão parar. Não estou dizendo que as suas dificuldades vão cair por terra. Até pior, às vezes a dificuldade até aumenta. Aleluia. Mas você vai ter alguém ao teu lado, junto, te sustentando, te fortalecendo. Há momentos na nossa história, irmãos, que a gente chora igual criança. É ou não é verdade? Há dias, irmãos, em que uma angústia bate lá no âmago da nossa alma, e a gente chora como criança. E às vezes, irmãos, nós não temos ninguém, amados, para colocar a mão no nosso ombro e nos consolar. Para dizer assim, olha, vai passar.
Fica firme, não desiste, vai passar. Mas aí então a gente encontra Jesus. A gente encontra o mestre dos mestres. E os dias de angústia, eles continuam acontecendo. Mesmo com Jesus, a aflição, a angústia, ela vai nascer, ela vai brotar em alguns momentos. E aí naquele momento que você estiver ali, olha, chorando, triste, entristecida no coração, você vai ouvir uma voz assim, bem baixinha na tua alma, lá dizendo assim: eu sou contigo. E mais do que ouvir uma voz, você vai se sentir consolado por ela. E aos poucos aquela voz, ela vai crescendo dentro de você, e vai tirando o espaço da angústia, vai tirando o espaço da tristeza, vai tirando o espaço do rancor, e ela vai tomando conta da tua alma, e transformando. Daqui a pouco, irmãos, você já não está mais chorando de tristeza, de angústia, mas chorando de alegria. Então nessa manhã, irmãos, permita que o Senhor Jesus invada a tua vida. E quando falo invadir, eu falo do bom sentido, porque o Senhor, Ele não arromba, Ele bate.